Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Bem-vindos à nossa segunda aula de Gestão Estratégica da Produção e Logística. Hoje nós iremos falar sobre sistemas de produção. O primeiro sistema de produção que nós podemos falar é sobre a produção sobre encomenda. O que é isso? Talvez você já tenha comprado algum produto em que você vá na loja ou na empresa e fala assim, olha, eu quero isso. E aí a empresa começa a produzir a partir desse pedido. Isso é uma encomenda. Quando é que isso é utilizado na produção? Isso é muito utilizado quando você tem produtos bastante específicos, grandes, ou produtos que têm um valor muito alto, como por exemplo um prédio. Quando uma construtora vai produzir um prédio, normalmente ela não sabe o que o cliente vai querer. O cliente chega para ela e fala assim, olha, eu quero esse prédio desse tipo. E aí a empresa vai pegar aquele projeto passado pelo cliente e vai começar a produzir esse prédio. Outro produto que é por encomenda, um iate. O iate, normalmente, é um produto bastante personalizado. O cliente chega lá e fala, olha, eu quero isso, quero aquilo, quero que seja desse jeito. E além disso, é um produto muito caro. Então a empresa não vai produzir um iate para colocar à venda. Ela vai ficar à espera, o cliente chega para ela e fala assim, olha, eu quero um iate. E aí, que jeito você quer esse iate? E aí o cliente vai passar o que ele quer e a empresa vai começar a produzir esse iate. Um outro produto também que é produzido sobre encomenda são os grandes aviões. Um avião pode custar aí até $500 milhão. E aí uma empresa não vai produzir um avião e deixar ela em estoque para vender. A empresa que quer comprar o avião, a pessoa que quer comprar o avião, chega na fabricante e fala, olha, eu quero comprar um avião desse tipo. E ela vai escolher, dentre as opções que a empresa tem, olha, eu quero um avião de tal tamanho, com tal motor. E aí a empresa vai produzir aquele avião. Quer dizer, então, só produtos caros são produzidos sobre encomendas? Não. Você também pode querer comprar uma camisa com alguma coisa bastante específica. Por exemplo, você quer fazer uma homenagem a alguém, aí você quer comprar uma camisa para homenagear essa pessoa. Você vai na empresa de serigrafia ou no alfaiate e fala, olha, eu quero comprar uma camisa desse tipo. E aí aquela empresa, aquele alfaiate, vai começar a produzir essa roupa para você. Quando uma escola uma pessoa vai comprar um uniforme escolar, também é um produto fabricado sobre encomenda. Você chega na loja, olha, eu quero essa camisa, comprar o uniforme para essa escola. E aí, naquele momento, a empresa, a loja, vai chegar lá, imprimir o carimbo da escola, imprimir os caracteres da escola na camisa. Então, ela comprou uma camisa branca, ou azul, ou da cor que seja, e vai utilizar essa camisa como um insumo para produzir o produto que você quer produzir, que você quer comprar. Geralmente, esses produtos eles não são comprados em grande quantidade. Então, a camisa de uma escola, a loja não tem como saber quantas camisas ela vai vender de cada escola. E não vai vender uma grande quantidade para cada escola. Então, ela produz isso sobre encomenda. Uma empresa que produz aviões também não vende aviões todo dia. Então, ela opta por produzir sobre encomenda. Um iate também não é vendido iate todo dia. Então, as empresas que produzem iates produzem sobre encomendas. E temos também até mesmo alguns produtos que têm que ser produzidos sobre encomenda devido a características específicas. Por exemplo, apesar de um dentista vender prótese dentária quase todos os dias, cada pessoa precisa de uma prótese dentária com uma especificidade. Então, não tem como ele produzir essas próteses antecipadamente. Ele tem que pegar a pessoa e produzir a prótese específica para ela. Então, isso também é produzido sobre encomenda. Temos também o sistema de produção em lote.
Esse é um dos principais métodos de fabricação. Esse método de fabricação ele é muito utilizado para se produzir produtos que podem ter alguma diferenciação entre si, mas que normalmente eles podem ser produzidos em grandes grupos. Quando é que isso ocorre, professor? Me dá um exemplo. Por exemplo, você tem uma empresa que produz móveis. Essa empresa ela produz armários, guarda-roupas e mesas. Ela pode produzir um lote de guarda-roupas, depois outro lote de mesas e depois outro lote de armários. Esses produtos têm diferenças entre si? Tem. Então, a cada um desses lotes, ela vai ter que dar uma organizada no layout para mudar o lote de produção. Até mesmo nós podemos pensar na produção em lote quando pensamos na produção de carros. Uma empresa que fabrica carros, normalmente ela fabrica vários modelos. Cada um desses modelos são fabricados em lote. Produz-se um lote de um modelo, depois produz-se um lote do outro modelo, depois o lote do outro. Eles têm diferenças entre si, mas eles conseguem ser fabricados por um processo produtivo que é muito semelhante para todos os produtos. Esse sistema de produção normalmente é utilizado para produtos que exigem lotes menores, ou seja, não se pode produzir lotes gigantescos de cada produto. E que eles têm diferença entre si, mas que eles podem ser produzidos sobre o mesmo sistema produtivo. Temos também o sistema de produção contínua. Esse sistema de produção contínua é utilizado quando se vai produzir um único produto. E ele é utilizado para se produzir grandes quantidades de produtos. Então vamos pensar em uma empresa que produz batata frita, chips de batata frita. Ela fabrica só aquilo, entrando dia, saindo dia, vai fabricar só aquilo. Uma empresa que fabrica queijo mussarela. Provavelmente ela vai ter uma linha dedicada só a produzir queijo mussarela. Então, é contínua porque ela vai produzir aquele produto continuamente. Normalmente, é utilizado para produzir grandes quantidades no menor intervalo de tempo possível. E essas empresas, elas têm, se você for produzir algum outro produto diferente, provavelmente você teria que mudar bastante a linha de produção. Então elas utilizam uma única linha de produção para produzir um único produto. E o detalhe é que esses produtos são padronizados. Então a ideia de ter, por exemplo, uma fábrica de batata chips produzindo em produção contínua é que se você pegar uma batata hoje, produzida daquela forma, e daqui a um mês pegar outra batata daquela mesma indústria, elas vão ter o mesmo sabor. Se você pegar um lápis produzido por uma empresa que produz em produção contínua agora e pegar um lápis produzido daqui a 6 meses, 1 ano, eles vão ter as mesmas características. E aí, para entender como é que esses sistemas se estabeleceram, nós precisamos falar sobre a evolução dos sistemas de produção. E é impossível falar sobre essa evolução dos sistemas de produção sem falar da produção enxuta. Professor, mas produção enxuta, eles secam a produção? De certa forma, sim. Eles vão retirar tudo que é desnecessário para se produzir o produto. Vão deixar na linha de produção somente aquilo que traz algum benefício. E uma das ferramentas, as ferramentas mais utilizadas na produção enxuta, são ferramentas que foram estabelecidas pelo sistema Toyota de produção. Uma delas é o Kaizen. O Kaizen é um sistema de melhoria contínua, ou seja, ele busca continuamente melhorar o sistema de produção. E essas melhorias não precisam ser melhorias revolucionárias, mas a ideia é que todos os dias você vá fazendo pequenas melhorias no sistema de produção até que esse sistema de produção se torne o melhor possível. Então, esse sistema ele começa sempre por você verificar, checar as realidades, identificar desperdícios. Então, aqui nesse ciclo, nosso slide, nós temos o seguinte. Primeiro, você vai identificar, documentar o que realmente acontece na linha de produção. Para isso, você precisa estar perto dessa linha de produção.
Você documentou isso, você vai analisar e identificar desperdícios. Você vai identificar produtos que estão movimentados sem necessidade, um funcionário que precisa dar um percurso sem nenhuma necessidade, produtos que foram produzidos, mas não estão sendo utilizados. A partir disso, vai criar um plano de ações para melhorar esse sistema de produção, para reduzir esses desperdícios. E aí você também vai fazer uma checagem, vai checar o Gemba. O que é um Gemba? Gemba é um termo em japonês para linha de produção, para área de produção. Então você vai lá onde está produzindo e vai checar como é que essas mudanças, esse plano de ação seu está sendo implementado e quais resultados ele está trazendo na linha de produção. Feito isso, você vai realizar mudanças. Você vai, olha, esse plano aqui não está funcionando bem, ou ele pode ser melhorado, você vai realizar mudanças. Depois você vai verificar como é que essas mudanças foram implementadas, quais são os resultados que estão sendo alcançados por elas. Depois você vai mensurar esses resultados, você vai identificar, medir esses resultados que estão sendo alcançados por essas mudanças. A partir daí você vai padronizar. Padronizar é o quê? Você vai pegar essas mudanças que foram implementadas, os resultados que elas foram alcançados e vai tentar padronizar esse sistema de melhoria que você fez em um setor ou em uma parte da indústria para toda a indústria, para todas as áreas de produção. E aí você vai celebrar essas mudanças. Isso é uma parte muito importante junto com os funcionários. Comemorar isso pode ser feito através de uma confraternização, ou muitas vezes é apenas um sino tocando, ou alguma música que toque na empresa quando uma melhoria realmente foi efetiva. E você começa tudo de novo. Por quê? O Kaizen ele não é um ciclo que você faz e termina. O Kaizen é uma melhoria contínua. Então você melhorou, aí você começa tudo de novo para continuar melhorando cada vez mais. Pequenas melhorias todos os dias é que vai melhorar a produção contínua. Então o Kaizen ele tem a origem dele na Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, as empresas japonesas elas estavam destruídas. As linhas de produção estavam praticamente inoperantes. E aí ele precisava, o Japão precisava recuperar a capacidade industrial. E na época, os japoneses eles começaram também a estudar como é que os Estados Unidos conseguia produzir tanto. E a partir daí eles começaram a adaptar o sistema de produção dos Estados Unidos à realidade japonesa. E um dos resultados dessa adaptação foi a criação dos princípios do Kaizen. Esses princípios, junto com outras ferramentas de melhoria contínua criada pelos japoneses, fez com que as indústrias japonesas conseguissem uma eficiência enorme, o que fez com que outros países e até mesmo os Estados Unidos procurassem imitar o que os japoneses estavam fazendo para também melhorar a sua competitividade. Uma outra ferramenta da gestão enxuta da produção é o controle estatístico da qualidade. Esse controle estatístico da qualidade foi criado por Deming. Deming era um americano e quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o Japão estava destruído. E os Estados Unidos tinham medo, nessa época, estavam entrando em plena Guerra Fria, os Estados Unidos tinham medo de que os russos, os soviéticos, conseguissem atrair o Japão para o bloco comunista. Então, para evitar isso, os Estados Unidos resolveu criar um plano de reconstrução para o Japão, para que o Japão continuasse do lado ocidental, do lado capitalista. E nesse plano de reconstrução, eles enviaram vários especialistas em gestão da produção para o Japão, para que eles pudessem ensinar os japoneses a produzirem. E um desses especialistas foi Deming. E Deming ele estudava muito a estatística aplicada à produção. E lá ele criou e aplicou nas indústrias japonesas esse controle estatístico da qualidade.
O que é um controle estatístico da qualidade? Imagina que você vai produzir 100 mil peças em um dia, 100 mil peças para um veículo. Se você for checar todas essas 100 mil peças, vai gastar um tempo enorme. Então a ideia desse controle estatístico é você estabelecer um número de peças que você vai checar dentro desse universo de 100 mil peças, que mesmo você não checando todas as peças, você ainda consiga garantir que as peças tenham uma qualidade muito boa. Então esse princípio é parte da amostragem e um planejamento para que essa amostragem, esses experimentos, eles possam garantir que os serviços, que esses produtos ou serviços dessas empresas, mesmo que não sejam checadas todas as peças, possam ter a qualidade necessária. Nós temos também a qualidade total. Peraí, professor. O controle estatístico da qualidade e qualidade total não são a mesma coisa? Não. Mas por quê? O controle estatístico da qualidade, ele é basicamente aplicado na área de produção. Então, se nós temos uma empresa que produz veículos, o controle estatístico da qualidade vai ser aplicado na área em que se produz o veículo, que se monta, que se solda peças, que produz peças. Já a qualidade total, ela não se aplica somente à área de produção. A qualidade total ela envolve a empresa como um todo. Ela vai desde a área da produção, passando por sistema de contabilidade, jurídico, vendas, atendimento ao cliente. Então ela busca trazer uma qualidade para a empresa como um todo, incluindo até mesmo os fornecedores da empresa. Por que os fornecedores? Porque se os fornecedores não fornecerem peças de qualidade, os produtos da empresa vão ter problemas. A qualidade total ela também envolve meio ambiente. Mas até meio ambiente, até o meio ambiente. Por quê? Apesar da empresa produzir produtos de qualidade, se ela estiver degradando o meio ambiente, ela pode acabar sofrendo sanções, tanto por parte do governo, através de multa, como por parte até mesmo dos clientes, que, apesar de reconhecer que os produtos dela têm qualidade, pode deixar de comprar os produtos dela, porque ela prejudica a comunidade como um todo. Podemos pensar, por exemplo, uma empresa que produz carros, e aí descobre que essa empresa está derramando produtos químicos perigosos dentro da cidade. As pessoas podem falar, olha, essa empresa não é uma empresa honesta. Ela está produzindo carros de qualidade, mas ela polui e deixa as pessoas adoecerem. Então, não vamos comprar os carros dela. Então, a qualidade total ela busca ser aplicada na empresa como um todo. Uma outra ferramenta muito interessante é o 5S. O 5S, ele é uma ferramenta que ele busca também trazer uma melhoria no sistema de produção da empresa. Por que 5S? 5S são 5 termos em japonês que eles se referem à utilidade, à organização, à limpeza, à padronização e à disciplina. Quando esses termos em japonês são traduzidos em português, perdem completamente sentido. 5S, aí temos utilidade e tal, não dá mais 5S. Então, para que se continuasse podendo utilizar o termo 5S em português, foi acrescentado à frente o termo senso. Então, o 5S, nós temos o primeiro S, o seiri, que é senso de utilização. O que é isso? O senso de utilização é você deixar na área de trabalho somente aquilo que é útil. Então lá digamos que você vai começar a estudar gestão da produção hoje, e aí em cima da sua mesa de estudo tenha lá um livro de história, um livro de química, um livro de matemática financeira e um livro de gestão da produção. Você vai aplicar o primeiro S, você vai tirar todos os livros que não são úteis para o estudo dessa disciplina e deixar somente o livro de gestão da produção. Aí você tem lá caderno de anotação, caderno de desenho, vai deixar só o caderno de anotação. Deixa só o material que você vai utilizar para essa disciplina na sua mesa de estudos.
segundo é o senso de organização. Você tirou tudo que não era útil para o estudo da disciplina de gestão da produção de cima da sua mesa de estudos. Só que aí depois você vai começar a estudar uma outra disciplina, digamos, a iniciação científica. E aí você vai ter que ir atrás daquele livro. Você chega lá no local lá e tem uma pilha de livros jogados em um canto. Você vai gastar tempo procurando esses livros. Então, esse segundo senso é um senso de organização. Você tirou de lá, mas deixa esses materiais organizados, colocados na prateleira. Então você chega lá, você precisa começar a estudar a iniciação científica. Você chega lá, olha na prateleira e já identifica rapidamente qual é o livro de iniciação científica e consegue pegar ele para estudar. Podemos também imaginar isso em uma cozinha. Você chega em uma cozinha lá, você vai retirar tudo que você não vai utilizar no dia a dia. E vai guardar essas coisas nos seus devidos lugares, para quando você precisar, você achar fácil. O terceiro senso é o senso de limpeza. Você manter as áreas de estudo limpa. Então você não vai deixar pó de borracha, nem resto de apontador, papel amassado, vai tirar tudo isso e deixar a sua área limpa. Na cozinha, a mesma coisa. Se a cozinha estiver com a pia cheia de louça, fogão sujo, você não vai conseguir cozinhar muito bem. Mas quando isso estiver limpo, organizado, você consegue cozinhar melhor. O quarto senso é o senso de padronização. Ou seja, você fez isso na sua cozinha, agora você vai tentar padronizar isso para toda a sua casa. No seu quarto, na sua área de estudos, área de lazer, vai tentar fazer todos esses temas em todas as áreas da sua casa. E o quinto S é o senso de disciplina. O senso de disciplina ele é aplicado para que você já tenha disciplina para manter essa organização, essa utilidade, essa padronização em todos os ambientes da sua casa, sem que seja necessário você ser cobrado. Em uma empresa, a mesma coisa. A ideia é que no final os funcionários não precisam ser cobrados para manter os 5S. Eles já sejam disciplinados a ponto de manter esses 5S funcionando sem que seja necessário serem cobrados. E nós temos o Just in Time. O Just in Time ele é como se fosse uma reunião desses outros princípios. Por quê? O Just in Time significa produzir no tempo correto. Essa produção no tempo correto, para que isso aconteça, o ambiente tem que estar organizado, tem que estar padronizado, tem que ter todas essas melhorias. E aí o Just in Time ele tem alguns princípios que nós podemos contrastar com a produção por lote, que era o sistema de produção que era utilizado antes da criação desse sistema de Just in Time. Então, o Just in Time ele diz que uma parte do produto tem que ser produzida por vez. Então, o que acontece? Você vai produzir um carro, você vai produzir as portas de um carro só quando ela for necessária para serem montadas no carro. Na produção por lote, não. Na produção você ia produzindo portas independente se ela fosse necessária. Depois, quando o cara fosse montar, ia lá, pegava uma porta e montava. Só que isso gerava muito estoque. Se um produto tivesse algum defeito, por exemplo, você vai fabricar um lote de 2.000 portas. Na 10ª porta a prensa desalinhou, você ia produzir 990 portas com defeito. No sistema de Just in Time, com uma porta produzida só quando é necessário, a prensa desalinhou, a porta já vai ser montada, já vai descobrir aquele defeito e corrigir. Diferentes máquinas formando uma célula. Então, no Just in Time, nós temos uma organização em célula. Nós vamos falar um pouco mais dessa organização em célula na 3ª aula, se eu não me engano. Já na produção em lotes, nós temos várias máquinas trabalhando junto. Então, na produção pelo Just in Time, se nós precisamos produzir uma porta, nós vamos ter lá corte do metal, laminação, polimento, pintura, tudo dentro de uma única célula para a porta sair pronta. Já no sistema de produção em lotes, nós temos um setor que só corta metal, outro setor que só faz polimento, outro setor que só faz a pintura e assim sequencialmente. Na produção por lotes, os trabalhadores são especializados, ou seja, um trabalhador só faz um trabalho. Um trabalhador que faz o corte do metal, opera a prensa de corte de metal, ele só faz aquilo. Um trabalhador que opera uma máquina de pintura
só faz aquilo. Já na Just in Time, o trabalhador ele é multitarefa, ou seja, ele é capaz de produzir várias tarefas. Digamos, ele vai produzir uma porta, ele consegue operar desde a máquina que faz o corte até a máquina que finaliza a porta. E no sistema de produção por lotes, a inspeção para verificar se a porta está correta é feita apenas no final do processo. Então, vai produzindo a porta chegou no final, pronta, verifique se a porta está correta. Se não tiver, descarta. Já no Just in Time, a cada etapa é verificada se ocorreu algum defeito. Então, cortou o metal, verifica se ocorreu algum defeito. Estampou, verifica se ocorreu algum defeito. Isso faz com que os defeitos sejam descobertos mais rápido. E na produção por lotes, a cada etapa produzida tem-se um lote enorme. A cada etapa de produção cria-se um lote. Então, a prensa que vai cortando o metal, ela vai cortando e produzindo um lote de material cortado. A outra prensa que vai estampar, vai pegando esses metais cortados para a porta e vai estampando. E ali se produz um novo estoque. Já na produção no Just in Time, o que acontece? O último processo é o de pintura. Então, o processo de pintura, ele recebe um pedido para pintar uma porta. Ele pega uma porta e pinta. Quando ele pega uma porta, ele faz um pedido para o processo anterior produzir, por exemplo, a porta soldada. Ou essa etapa de soldagem, pega uma porta soldada que ele já tem entrega de pintura e ele faz uma requisição para uma porta estampada. Esse processo de porta estampada pega essa porta, entrega para o de soldagem e aí faz uma requisição para o processo de estampagem. O processo de estampagem entrega essa porta e faz uma requisição de uma nova chapa de metal. Mas vai ter esse tanto de requisição? Sim. Mas então o pessoal vai passar o dia todo só fazendo requisição de material. Não, porque nós temos um sistema para organizar isso, que se chama Kanban. Nós vamos ver esse sistema um pouco mais à frente. Então nós temos alguns mandamentos do Just in Time. Um deles joga fora os métodos velhos de produção. Ou seja, você vai olhar para aqueles métodos de produção e vai jogar eles fora. Por quê? Muitas vezes eles já estão... esses métodos de produção não servem para a produção do Just in Time. Então você também tem que pensar em formas de fazer o processo de produção funcionar. E não em formas de como ele deveria funcionar. Então você vai olhar com a visão diferente. Você vai olhar, olha, esse sistema deve funcionar assim. Você vai olhar, olha, esse sistema funciona assim. Um outro mandamento é você trabalhar com as condições já existentes. Se você quiser criar novas condições, você vai gastar muito tempo para mudar o sistema de produção. Não, você tem que olhar como o sistema de produção está, com as condições de produção, com as condições de mercado e trabalhar com essas condições. E aí você também, no quarto mandamento, você não vai esperar a perfeição. Você está implantando esse sistema agora e vai ocorrer falhas. Até mesmo porque muitas falhas que ocorriam vão ser descobertas agora. E, quando essas falhas forem descobertas, você vai ter que corrigir elas imediatamente. Quanto mais rápido você corrigir essas falhas, mais eficiente seu processo vai se tornar. Um outro é não gastar muito dinheiro com melhorias. Peraí, mas eu tenho que melhorar e não gastar dinheiro? Mas produzir melhorias e gastar dinheiro com melhorias não é a mesma coisa? Não. Por exemplo, se você quer verificar se uma máquina está funcionando, um motor está funcionando, você poderia lá comprar um sistema de sensores, instalar nesse computador e gastar aí R$2, R$3 mil com esse sistema. Ou você poderia instalar uma ventoinha atrás, e quando o motor funciona, ele gira aquela ventoinha. Quando ele para de funcionar, aquela ventoinha para e você vê que ele parou de funcionar. Então, instalando a ventoinha, eu não gastei muito dinheiro, mas consegui atingir o objetivo. O sétimo, a melhoria nasce nas dificuldades. Quando a empresa passa por alguma dificuldade, é que vai ter melhorias. O oitavo é perguntar o porquê pelo menos 5 vezes. Nós vamos ver um pouquinho mais disso no diagrama de Ishikawa. E o 9 é que é melhor a sabedoria de 10 pessoas do que o conhecimento de 100. Sabedoria é quem que você já sabe. Aliás,
Conhecimento é quem você sabe. Já a sabedoria é a sua capacidade de modificar aquilo que existe. É melhor 10 pessoas que consigam modificar a realidade que existe do que o conhecimento de 100 que apenas vai continuar com aquilo que já existe. E o 10º é que as melhorias são ilimitadas, ou seja, não existe um limite para você melhorar o seu sistema de produção. Por isso, falamos em melhorias contínuas. E aqui nós temos o Kanban. O Kanban é que vai gerenciar esse sistema de produção. Então vejam só, o Kanban ele funciona por alguns cartões. Então aqui nós temos uma indústria que produz chaves. E nós temos aqui a chave número 4. Veja que alguém comprou a chave número 4, ela desapareceu. O processo de embalagem envia outra chave para a área de vendas. E vejam que aqui o C4 sumiu. Por quê? Essa chave C4 que estava na embalagem foi mandada para a área de vendas. E essa área de vendas requisita uma peça da C2. A C2 requisita para C3. E assim sequencialmente. Veja que um vai requisitando para o outro até chegar na parte em que da última etapa em que cortava a chapa de metal. Isso vai fazer com que em toda essa linha de produção exista apenas um modelo de chave em cada etapa de produção, o que vai reduzir em muitos estoques. Nós temos também o Seis Sigma. O Seis Sigma ele foi um modelo criado pela Nokia. E esse modelo ele começa pela definição de problemas e prioridades, depois a mensuração do estado atual em que está o sistema de produção, e aí nós devemos fazer uma análise para encontrar a causa raiz desse problema. Para isso nós podemos utilizar o diagrama de Chikawa, que vamos ver mais à frente. Aí nós precisamos fazer uma melhoria, uma mudança nesse sistema e, por último, fazer o controle para que essas mudanças continuem perpetuamente. E aqui nós temos a célula de produção que nós já havíamos falado anteriormente. Falei para vocês se vocês iriam ver mais à frente. Então aqui nós temos uma célula de produção que produz também as mesmas chaves. Veja que aqui está um trabalhador e em redor dele existem várias máquinas que fazem etapa de produção. Essas máquinas estão realizadas, podem ver que elas estão colocadas como se fosse um U. Esse sistema em U facilita com que o mesmo trabalhador possa acompanhar a produção em todas essas máquinas, andando o menor caminho possível. Ah, mas se uma máquina precisar de mais um trabalhador? Pode ter mais de um trabalhador dentro desse sistema. E nesse caso, quando há mais de um trabalhador, esse sistema em U, em célula, faz com que um trabalhador consiga se comunicar com outro mais facilmente, o que torna as melhorias mais fáceis de serem implantadas e a descoberta de defeitos mais rápida. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que o conhecimento de vocês tenha sido bastante enriquecido. Até breve. Educação à distância, mudando realidades.